Então, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, né? Então, vai para o nosso segundo vídeo dessa série de trabalhar com o capítulo 2, que são as formas arredondadas. A gente já começou segunda-feira e agora nós vamos dar continuidade. Então, segunda-feira, a gente trabalhou essa questão da forma arredondada, né? Quais são exemplos de corpos redondos, aqui a rotação das figuras planas, a planificação do cilindro, a planificação do cone, a gente falou da impossibilidade da planificação da esfera, né? Que não dá para fazer a planificação da esfera, e aí a gente tinha pedido os exercícios e tudo mais. Hoje a gente vai fazer a segunda parte, como eu falei. Então, a gente vai trabalhar com o círculo, começo da ideia de círculo e circunferência. O que é um círculo? O que é uma circunferência? A circunferência, quando a gente fala em circunferência, a gente fala só no contorno, né? Toda essa voltinha aqui, a gente está falando da circunferência. Se eu falo no círculo, eu estou falando de todo o disco, né? Essa parte de dentro está inclusa, toda a superfície. Então, quando a gente fala em circunferência, é só o contorno, como se fosse o perímetro da circunferência, né? A voltinha. O círculo já é tudo, já é toda essa superfície inteira aqui é o nosso círculo. Essa é a diferença de circunferência e círculo. Na circunferência, tem os elementos da circunferência. Então, esse contorno a gente fala que é a circunferência. O centro da circunferência eu chamei de O. Isso que não é o zero, é o O. Então, aqui tem uma circunferência de centro O. Então, circunferência de centro O. Daí, tem um ponto na circunferência. A distância desse centro O até a circunferência, ele recebe um nome e chama de raio. Sabe quando você vai desenhar no compasso? Que você abre o seu compasso, coloca a ponta seca no centro e faz a volta com o compasso? Esse tamanho que você abriu o compasso é o raio. Qualquer lugar que eu medir do centro até qualquer parte da minha circunferência em linha reta, eu tenho um raio, ok? Além do raio, então aqui agora eu tenho dois pontos na circunferência. Chamei de ponto C e o ponto D. Esse segmento, né, de reta, essa reta que vai de C até D, passando aqui pela circunferência, pelo círculo, na verdade, a gente tem um nome para ele, que é corda. Então a gente tem uma corda que vai de um ponto até o outro da circunferência em qualquer parte da circunferência, mas desde que atravessa toda esse seu círculo. Aí, a maior de todas as cordas, ela tem um nomezinho especial, que é o diâmetro. Por quê? Além de ligar um ponto ao outro na circunferência, ela passa bem no meio. Tá vendo aqui o centro? Tá vendo que esse segmento de reta está passando pelo centro? Então, o diâmetro, ele também é uma corda, mas tem um nome especial de diâmetro, tá? Que divide o seu círculo ao meio. Então, fica um semicírculo para lá e um semicírculo para cá. É dividido certinho no meio. E o que acontece com o diâmetro? Ó, anota aí. Tá vendo que aqui é o centro? Daqui até aqui não é o raio que a gente acabou de ver aqui, ó? Do centro até ao círculo, a gente não chama de raio. Do centro até o círculo não é o raio. Então, o diâmetro tem dois raios. Então, o tamanho do diâmetro mede dois raios. Então, eu tenho uma circunferência de diâmetro 10 centímetros, quer dizer que o raio mede 5, né? Porque se aqui tudo tem 10, 5 para cá, 5 para cá, ok? Então, diâmetro vale duas vezes o raio, guarda isso. O raio é metade do diâmetro, lógico, né? Então, a gente viu raio, corda e diâmetro, tem mais. Quando eu tenho dois pontos na circunferência, contidos na circunferência, e eu vou ligar esses pontos, mas colocando tudo na circunferência, tá vendo agora? Aqui nesse verdinho do C até D, foi um segmento de reta. A gente atravessou o seu círculo, né, ligando só os pontos. Nesse aqui não, tá contidos na circunferência. Isso aqui a gente chama de arco. Tá? Então, quando é um segmento de reta, a gente chama de corda, e quando é um pedaço da circunferência, a gente chama de arco, ok? Então, esses são os elementos da circunferência. Aí a parte que muita gente estava com dúvida, né? Muita gente perguntou. Professora, e o número π? Vamos entender o número π. Né? Tem duas animações aqui. Vamos pensar um pouquinho desse número π.
Olha aqui, lembra da circunferência? Nessa animação, a circunferência é essa parte abóbora. Aí, cada pedacinho colorido é como se fosse o diâmetro. Se eu pegar, abrir a minha circunferência e medir quantas vezes cabe o diâmetro na circunferência, qualquer circunferência, vai caber o seu diâmetro 3 vezes e um pedacinho. Lembra, né? Antes das séries, eu pedi para vocês medirem com fita qualquer circunferência e dividir pelo diâmetro. Essa divisão, né, de circunferência pelo diâmetro sempre vai dar um número aproximado de 3,14, blá, 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 blá. Por quê? É o valor de π, o que eles chamaram de π, né? Esse número 3,141592 é sempre a quantidade de vezes que tem o seu diâmetro na circunferência, ok? Isso, né? Cada circunferência tem o seu diâmetro. Essa medida do diâmetro na circunferência, olha ali a animação, ó, cabe um diâmetro, dois diâmetros, três diâmetros e um pedacinho. Tem outra animação aqui, ó. Olha lá. Colei uma circunferência na outra, abriu a circunferência. O que coube? 3 vezes e um pouquinho. Esse número, né, é um número irracional. Ou seja, tem infinitas casas decimais. Então, para não trabalhar com números com infinitas casas decimais, deu um apelido para ele, chamou ele de π e utilizou essa letra do alfabeto grego, que é π, mas representa o quê? A quantidade de vezes que cabe o diâmetro na circunferência. E isso sempre vai ser esse número que representa o π, que é 3,14, 15, 92 e tudo mais, né? Tem aqui, ó, que bonitinho o número de π, vamos ver. Olha, são infinitas casas decimais. Lembram, antes das séries a gente trabalhou os números racionais, né? O que a gente viu? Quais são os números racionais? Todos os naturais são racionais, todos os inteiros são racionais e tem aqueles com vírgula que são racionais. Mas quais são? Não são todos. Aqueles que você consegue escrever na forma de fração. Então, números racionais são todos aqueles que a gente consegue escrever na forma de fração. Um número natural, eu consigo escrever na forma de fração? Consigo. Escrever o 4 na forma de fração, posso colocar 8 sobre 2? O número inteiro eu consigo escrever na forma de fração? Sim. Como se fosse um natural, só colocar o sinal menos ou o sinal mais, né, que todo natural inteiro, e acrescenta nele os negativos. Além deles, decimais exatas. Quais são os decimais exatos? Aquele que tem quantidade de casas decimais limitados. Então, você coloca lá, tipo, 2,53, 2,74. Então, tem uma quantidade de casas decimais depois da vírgula limitada ali. Esse a gente também consegue escrever na forma de fração, né? Que a gente consegue ter a fração geratriz. Além deles, tem as dízimas periódicas. Lembra um pouquinho antes das séries, a gente trabalhou um pouquinho das dízimas? A gente consegue escrever as dízimas periódicas em forma de fração. Então, as dízimas periódicas também são números racionais, porque dá para escrever na forma de fração. Qual, então, que não dá para escrever na forma de fração? São os números irracionais, que é o exemplo do π. Por que o π é um número irracional? Porque ele tem infinitas casas decimais e não tem um padrão que se repete. Lembra da dízima que tinha lá aquele período que era infinitas casas decimais, mas tinha um período que repetia? O π não tem. Olha lá, vamos tentar ler. 3,14, 15,92, 65, 26, 31, 24. Não tem uma sequência, um padrão que vai se repetir. Então, ele é um número irracional. Imagina fazer conta com um número desse tamanho. Como é que você vai colocar isso no seu caderno? Como que você vai registrar esse número desse tamanho com casas decimais? Então, o que eles fizeram? Deram um apelido para ele, né? Tem duas soluções. Ou você usa π com símbolo de π, ou você usa o valor aproximado de π, né? Qual que é o valor aproximado de π mais utilizado? O valor de π aproximado é o de 3,14, mas aí depende do enunciado. Né? Vai ter enunciado que vai pedir assim, use π como 3,14, use π como 3,1, ou use π com valor aproximado de 3, mas sempre aí, né? Se 3, 3,1, 3,14, que é o valor aproximado de π. Você não vai ter um valor exato, valor aproximado. Por isso eu coloquei ali o tiozinho, né, em cima do sinal de igual para dar uma ideia de aproximado. E aí você pode calcular, tá? Ou você coloca o valor de π, ou você coloca π como 3,14.
14. Igual aqueles exercícios que a gente estava fazendo antes das séries, aquela lista. Ora eu colocava π como π, ora eu colocava π como 3,14. Se o enunciado pedir para colocar, você tem que colocar. Se o enunciado não pedir, aí fica a critério, chamar π de 3,14 ou deixar π como π. Agora, a parte da conta. Comprimento da circunferência. Quando eu tenho, o que a gente viu, né? Eu acabei de falar para vocês que qualquer circunferência, né, eu tenho a circunferência. Como que eu sei que é o tamanho dessa circunferência? É o que a gente vai aprender, o comprimento dela. A gente não viu que na circunferência cabe uma quantidade certa de π? De π não, uma quantidade certa do diâmetro. Então, você tem ali, olha, a animação de novo, tem a circunferência, né? Você tem a sua circunferência, o diâmetro dela. Ao comprimento, um diâmetro, dois diâmetros, três diâmetros e um pedacinho. Então, como que eu sei que é a circunferência? É o diâmetro, quantas vezes? Quantas vezes tem o diâmetro na circunferência? Três vezes e um pouquinho, né? Que é o valor de π. Então, para calcular o comprimento de qualquer circunferência, eu só preciso multiplicar o tamanho do diâmetro dessa circunferência pelo π. Então, que informação que eu tenho que ter para eu calcular o comprimento da circunferência? O diâmetro. Ah, mas eu não tenho diâmetro, eu tenho raio. Lembra que eu falei lá atrás que o diâmetro equivale duas vezes o raio? Então, se eu não tenho diâmetro, eu tenho raio, é só eu substituir diâmetro por duas vezes o R, que é duas vezes o raio. E aí eu vou ter, que é a circunferência, pode ser duas vezes o raio vezes π. Só que normalmente nas fórmulas eles mudam essa ordem. Coloca como 2πr. Então, eu tenho aqui duas maneiras de calcular a circunferência, o comprimento da circunferência. Ou eu coloco, que é o diâmetro vezes π, ou eu coloco, que é 2π vezes o raio, ok? Sabendo que o quê? Que C equivale ao comprimento da circunferência, aqui nessa fórmula. O D, a medida do diâmetro, e R, a medida do raio. Tá bom? Continuando com o exercício. Então, vamos pensar no exercício, está aqui. Determine o comprimento de uma circunferência. Eu coloquei o valor de π, ó. Use π como 3,14. Então, na fórmula, na hora que tiver π, a gente vai substituir pelo 3,14. É um valor aproximado, tá? Eu não coloquei aqui o tiozinho. Mas deveria ter colocado. Use π como valor aproximado de 3,14. Vamos pensar um pouco. Aí eu tenho que dar o raio, né? Alguma informação eu tenho que dar. Eu dei o valor do raio de 12 centímetros. O que a gente sabe? Que a circunferência é o diâmetro vezes o π. Na circunferência cabe o diâmetro π vezes, que é o 3,14, 15, blá blá blá, que é 3 vezes e um pouquinho. Mas eu não tenho diâmetro, eu tenho raio. Mas a circunferência, então, eu posso usar 2 vezes π vezes o raio. Então, como que fica? Se a circunferência é 2 vezes π vezes o raio, eu tenho o valor de π, eu tenho o valor do raio. É só substituir. Então, a minha circunferência vai ficar 2 vezes 3,14, que é o valor que eu dei de π, vezes 12. Então, a circunferência fica 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 12, que chega no resultado de 75,36. Ok? Eu não fiz aqui a continha da multiplicação com vírgula, eu acredito que vocês saibam, mas se tiver dúvida, na nossa videoconferência vocês falam, a gente retoma como faz multiplicação com casas decimais, tá bom? Então, esse é um exemplo. E agora, se eu der o diâmetro, determine o comprimento da circunferência com o diâmetro 14. Mais fácil ainda, circunferência, né? Diâmetro vezes π. Pronto. Circunferência é diâmetro vezes π. Eu tenho o valor do diâmetro, que é 14. E eu tenho o valor de π, que é 3,14. Então, o diâmetro vai ficar... O diâmetro na circunferência vai ficar esse 14 vezes 3,14, que dá o valor de 43,96. Detalhe importantíssimo. Unidade de medida, tá? Comprimento de circunferência é unidade de medida. Então, se é centímetro, se é metro. E nesses dois exemplos eram centímetros, então ficou circunferência 75,36 centímetros. E a outra circunferência 43,96 centímetros. Mais um exemplo. Determine o raio de uma circunferência cujo comprimento mede
47,1 centímetros. Vamos pensar, nesse exercício, eu não estou pedindo a circunferência, eu estou pedindo o raio. Mas eu dei a circunferência e estou pedindo o raio. E agora? Você falou que a circunferência é diâmetro vezes π. E que a circunferência é 2π vezes r. Ou, né, a circunferência é 2π vezes r. E está pedindo o raio. Como que eu vou resolver? Ué, a gente não tem o valor da circunferência? A gente não tem o valor de π? Quando que eu uso uma fórmula? Vamos pensar. Quando você tem todas as informações, faltando uma. E essa uma é o que você quer descobrir. Então, se eu olhar para essa daqui, se eu pegar, eu tenho a circunferência? Tenho a circunferência, o valor da circunferência. Eu tenho o diâmetro? Não, mas eu quero descobrir o diâmetro? Não. Então, eu não vou usar essa. Eu posso achar essa, usar essa, descubro o diâmetro e divido por 2, eu vou ter o raio. Mas não vou usar, eu vou usar essa de baixo. Por quê? Circunferência, eu tenho o valor da circunferência? Tenho. Eu tenho o valor de 2? Tenho. 2 é 2. Tenho o valor de π? Tenho. Π é π. E o raio é o que eu quero descobrir. Então, ele vai ser a incógnita da minha fórmula. Ele vai ser o que eu quero descobrir. É só substituir os valores e eu vou ter uma letrinha, eu vou ter uma incógnita, que é aquilo que eu quero descobrir. Então, eu vou usar a mesma fórmula do comprimento, da circunferência, para achar o raio. Tá? Vai ficar como? Circunferência, né? 2 vezes π vezes r. Não é isso que a gente viu? Qual que é o valor da circunferência aqui? Qual que é o valor da circunferência aqui, né? 47,1? 47,1 eu substituí no lugar do C, que é o valor da circunferência. Aí vai ficar o quê? 2 é 2. 2 é 2. Pediu para usar π. Vai ficar π como 3,14. E o raio vai ficar R, porque é o que eu quero descobrir. E aí a gente faz a álgebra, né? Lembra lá de equação do primeiro grau? Vocês viram? A gente usa muito isso. Então, o que que eu quero? Eu quero achar R, então eu tenho que isolar R. Para eu isolar o R, eu faço a multiplicação. 2 vezes 3,14, 6,28. Ainda não isolei o R, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, vamos dividir os dois lados por 6,28. E essa divisão de 47 por 6,28, que deixa o R sozinho, me dá uma resposta que é 7,5 centímetros. Então, meu raio é 7,5 centímetros. Ok? Então, como que eu faço para descobrir a circunferência? Diâmetro vezes π. Ou 2πr, ou 2 vezes π vezes o raio. Tudo bem? Ah, mas essa forma serve só para descobrir a circunferência? Não. Essa de cima aqui, né, essa primeira, eu posso descobrir o diâmetro partindo da circunferência, uma vez que eu tenho a circunferência, ou eu posso descobrir com essa daqui o raio a partir do momento que eu tenho a circunferência, que foi exatamente o que a gente fez nesse exercício, tá bom? A ideia dessa semana, dessa quarta-feira, é só isso, é trabalhar os elementos, o círculo, a circunferência, os elementos da circunferência e como calcular o π e como calcular o comprimento de uma circunferência. Agora vai ser com vocês, tá? O que vocês vão fazer hoje? Vocês vão fazer esse resumo disso que eu falei no seu caderno. Não vai precisar tirar foto, deixa aí no seu caderno, tá? A gente vai olhar depois quando voltar às aulas normais. Vamos fazer os exercícios da página 51. Se você fizer todos, é melhor, tá? Você deixa lá no seu caderno, matemática é prática, quanto mais exercício você fizer, melhor para você, né, assimilar o conteúdo. Quais que eu estou exigindo que faça, pedindo mesmo que faça? 1, 2 e o 6, tá bom? Que é o que a gente vai trabalhar com ele na sexta, ou hoje na aula tarde, depois disso aqui. Quem tem aula quarta-feira tarde, na quarta-feira tarde, quem tem aula na quinta, na quarta-feira tarde, quem tem aula na quarta-feira de manhã, na quarta-feira de manhã, e na quinta tarde, para a turma da quinta tarde. Além desses exercícios, o que você vai fazer? No caderno, tá? Não precisa tirar foto também. Aí, no formulário do Google, tem exercícios diferentes, para eu ver como que vocês estão. E lá vai ter um espaço para você colocar somente a resposta. O que eu sugeri lá no Google Classroom? Faça os exercícios no caderno, se possível, né? Gostaria muito mesmo que copiasse enunciados curtos, para não ficar largado resposta no seu caderno de uma coisa que você não sabe o que é. Como é que você vai estudar depois? Ah, nossa, deixa eu voltar no meu caderno. Ah, é daquele formulário. Ah, e tem que abrir o computador, achar o formulário para ver a pergunta, para poder entender o que você fez. Se você copiar o seu enunciado no seu caderno, vai facilitar bastante. E vai colocar no formulário do Google apenas a resposta final. Ah, cheguei na resposta 40, e coloca lá 40 centímetros. Ah, cheguei na resposta tal, tal, e coloca lá só a resposta final.
tá bom? Se tiver dúvida, coloca nos comentários ou registra aí no seu caderno para a gente discutir na nossa videoconferência. E é isso, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.